A paz de Cristo, meu amigo, minha amiga, estamos em mais um devocional diário chamado Palavra de Vida. Eu sou o pastor Alexandre e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus que está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 15, que diz assim: No caminho da sabedoria te ensino e pelas veredas da justiça te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos, quando correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não alargues, guarda, pois ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe longe. Amém, queridos? E o Senhor continua dizendo, no verso 18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Verso 25, os teus olhos olhem sempre para frente, e o teu olhar esteja fixo naquilo que está diante de ti. Observe o caminho por onde andas, e todos os teus caminhos, a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Amém, queridos? Queridos, essa palavra, ela vem falando de duas coisas, basicamente: de sabedoria e de justiça. E o Senhor, ele fala que quando eu e você andamos na sabedoria e na justiça de Deus, os nossos pés não se embaraçam e nós não tropeçamos. E aí ele fala, olha, apega-te à instrução. A palavra de Deus, ela fala também no livro de Provérbios, que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, a lei, a instrução, até a sua oração é abominável. Quando eu não tenho prazer na lei do Senhor, quando eu não tenho prazer na palavra de Deus, quando eu não tenho prazer em adquirir a sabedoria segundo a vontade do Senhor, segundo a construção que o Senhor deseja e espera fazer dentro de nós, né, por meio da sua palavra, do seu Espírito, nós acabamos tropeçando, nós acabamos embaraçando os nossos pés. E a palavra fala que no caminho da sabedoria eu te ensino, e pelas veredas da justiça te faço andar. Olha só, no caminho da sabedoria te ensinei, ele fala assim, observa a vereda por onde andas. Observa a vereda por onde andas e todos os teus caminhos sejam retos. Muitas vezes eu e você não entendemos o nosso caminho. Provérbios 20, 24, o Senhor também diz, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderá, pois, o homem entender o seu caminho? Às vezes nós não entendemos o nosso caminho, mas nós podemos entender a vontade de Deus. Em Mateus 13, 19, a palavra de Deus fala que quando é semeada a semente do reino o homem não entendendo, o maligno vem e rouba. Por isso que é necessário nos apegarmos à instrução, buscarmos verdadeiramente o Espírito Santo, para que haja entendimento no nosso coração. Porque você nunca vai conseguir desfrutar daquilo que você não consegue entender. O seu entendimento traz consigo o fruto, você consegue desfrutar daquilo que você entende. Se você entende a necessidade da sabedoria, você vai desfrutar da sabedoria. Se você entende a necessidade da prudência, você vai desfrutar da prudência. Se você entende a necessidade do amor, do cuidado, se você entende a necessidade de se estar cada vez mais próximo do Senhor, isso vai transformar você, porque vai te trazer o resultado, porque você só consegue desfrutar daquilo que você entende. E por que o maligno ele rouba a semente? Porque não há, Mateus 13, 19 fala que o maligno só nos rouba a semente da palavra quando nós não entendemos a palavra. E aí, como é que eu posso fazer para entender? Me apegar à instrução e entender a instrução que estou recebendo. É buscando verdadeiramente ao Senhor. É buscando ao Senhor.
é entregando o meu caminho, verdadeiramente a minha vida, consagrando a minha família, meu dia a dia. É assim que o Senhor ministra a nossa vida e nos edifica, nos constrói estruturas sólidas para que nós possamos resistir no dia da aflição, no dia da dificuldade. Porque a aflição ela faz parte do processo, como diz no Salmo 119, verso 71, foi-me bom ter sido afligido para que pudesse aprender os teus decretos. E o Senhor aqui, além de falar da sabedoria e falar da justiça, ele fala também de algo muito interessante. O Senhor fala aqui de caminho e veredas. O Senhor ele fala aqui de forma cansativa, de forma exaustiva. Ele vem falando do caminho, os nossos caminhos, né? Os nossos caminhos. Olha, no caminho da sabedoria te ensino. Você vê que não é no nosso, é no caminho da sabedoria. E em Provérbios capítulo 2 ele diz, eu sou a sabedoria. No caminho da sabedoria eu te ensino e pelas veredas da justiça te faço andar. Não é a justiça humana, é a justiça que vem dos céus. A justiça que é feita segundo a vontade perfeita de Deus. E o Senhor, ele deseja que eu e você possamos entender isso. E lá no verso de número 18 de Provérbios 4, ele fala o caminho, né? O caminho do justo é como a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Não se condene, talvez, porque hoje ainda as suas veredas e os seus caminhos não se encontram da maneira como você gostaria que estivessem. Ou talvez porque há tempos atrás, né, você, talvez há pouco tempo atrás, você passou por alguma situação que tem te deixado até hoje aflito, aflita. A palavra fala que o caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ou seja, o nosso caminho, a nossa vereda, ela vai brilhando mais e mais. Se hoje não está brilhando ainda da maneira como você gostaria, você precisa ter a certeza de que você vai envidar os seus esforços em Deus, no Espírito Santo, na comunhão com Ele, para que a sua luz de hoje brilhe mais do que a luz de ontem, para que a luz de amanhã brilhe mais do que a luz de hoje. E assim nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? E aí ele diz assim, algo muito interessante, os teus olhos estejam fixos, Provérbios 4, 25, os teus olhos olhem sempre para frente e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Ele fala aqui de olhar para frente, não é olhar para o passado. Nós precisamos sim, como dizem Provérbios 22, 28, Provérbios 23, 10, nós precisamos respeitar os marcos antigos, mas não devemos voltar ao passado. Em Isaías 43, 18 e 19, o Senhor diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Pois eis que trago à luz uma coisa nova, abrirei caminhos no deserto e rios no ermo. Deus tem tantas coisas novas para nós. Deus tem tantas coisas lindas para nós. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que ainda não vieram ao coração. Mas essas coisas estão reservadas para aqueles que o amam. Deus é amor. E Ele espera poder nos amar como Ele deseja. Só que o amor, ele depende de nós recebermos esse amor. Nós só seremos alvo do amor que recebemos, né? Porque se eu aceito, eu recebo esse amor. E ele nessa palavra, ele diz, olhe para aquilo que está diante de ti. Não fique se embaraçando, sabe, com aquelas coisas do passado, não fique se condenando. Se você errou antes, se alguma coisa deu errado, peça perdão a Deus, se arrependa, levante a sua cabeça e olhe para frente. Levante a sua cabeça e olhe para o alto. Olhe para dentro de si também e entenda que existe um Deus que habita em você. Um Deus que deixou de habitar simplesmente em templos. É interessante que no Velho Testamento a palavra vem falando que ele estava sobre os profetas. Quando ele fala, por exemplo, a Jeremias 1, lá no verso de número 5, 6, 7, 8, vem falando que era sobre Jeremias. O Espírito Santo era sobre Jeremias.
Veja bem, um profeta como Jeremias, um grande homem de Deus, mas o Espírito Santo não estava dentro de Jeremias, estava sobre Jeremias. Deus, ele hoje, depois de Cristo, depois que o véu foi rasgado, ele decidiu deixar de estar sobre você e habitar dentro de você. Dentro de você está o lugar preferido, a casa favorita de Deus. Habitar em você. Olhe para frente, olhe adiante. Não fique mais se violentando com aquilo que não deu certo no seu passado. Deixe Deus endireitar as suas veredas. Deixe que o Senhor conserte o seu caminho, aplane, os caminhos endireite os caminhos tortuosos, levante os vales, aplane os montes. Deixe que o Senhor, como diz em Isaías 40, deixe que o Senhor construa, pavimente o seu caminho. Porque, como diz em Provérbios 20, 24, nossos passos são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Não tente perder tempo mais entendendo o seu caminho. Entenda a vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita, mas para que isso nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, como diz em Romanos 12, 2, nós precisamos ter a nossa mente transformada. As nossas emoções precisam ser transformadas. Só que as nossas emoções não são transformadas se a nossa mente continua a mesma, se os nossos pensamentos continuam agarrados nos embaraços da nossa vida, se a nossa mente não é renovada pela palavra todos os dias. Se isso não acontecer, eu não consigo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa vontade existe, por mais que você possa não estar vivendo ela ainda. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela é real. E ela está aguardando você olhar de forma fixa para aquilo que Deus coloca adiante de você. Olhando para o alvo, para Cristo, Jesus, Yeshua, nosso Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rebento de Jessé, o pai das luzes, o autor e consumador da fé. Aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado. Apega-te à instrução e mergulhe no Espírito Santo. Entenda que as coisas passadas não podem governar você. Os marcos antigos, sim. Os marcos antigos falam daquilo que o Senhor estabeleceu para nós vivermos. As coisas passadas, não. Nós não podemos viver sendo guiados pelo passado. Dizem que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. E existe um tempo determinado para você florescer e esse tempo se chama hoje. Que Deus te abençoe. Shalom, até amanhã.